Liturgia do dia 26 de junho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Casa sobre a rocha e o segredo de viver a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz e a presença de Jesus estejam com você agora, onde quer que você esteja. Se você está escutando, está vendo esse vídeo, Deus tem algo especial para te dizer hoje. Talvez você tenha entrado aqui por costume, ou porque ama a palavra, ou até mesmo porque o coração está inquieto. Mas não é por acaso. Então, convido você a ficar conosco até o final. Feche os olhos um pouco, respire e peça ao Espírito Santo da seguinte maneira: Senhor, fala ao meu coração, ensina-me a viver a tua vontade. Acompanhemos juntos o Evangelho desse dia, que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve homilia para essa liturgia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. O Evangelho de hoje, meu irmão e minha irmã, nos confronta. Jesus começa com uma declaração muito forte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui está Jesus abrindo os olhos dos seus discípulos e os nossos para um fato. A fé não é só o que se fala, mas principalmente o que se vive. Você pode ser um excelente cantor de igreja, um pregador, até um servidor ativo e ainda assim não está fazendo a vontade de Deus. Isso dói ouvir, mas é necessário, porque Jesus quer formar em nós discípulos verdadeiros, que o sigam não por aparência, não por decisão interior, mas por completude, pela amplitude nossa de viver a nossa fé. A diferença entre parecer e ser, Jesus fala de duas casas, a que foi construída sobre a rocha e a que foi construída na areia. Ambas enfrentaram chuvas, ventos e tempestades. A diferença? O fundamento. E aqui Jesus está falando de mim e de você. A casa sobre a areia é aquela vida cristã superficial, cheia de aparência, cheia de palavras bonitas, mas que se abala com qualquer vento contrário. Já a casa sobre a rocha, essa é edificada na escuta prática da palavra. Essa casa permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Me responda nos comentários com sinceridade. Você está construindo a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Onde está a base da sua casa, da sua vida? Me diz aqui nos comentários se a casa da sua vida de fé, onde está construída? Na rocha
ou na areia. Escutar e praticar. Eis o segredo. Jesus termina o sermão desse dia da montanha com esse apelo. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente. Ouvir é o primeiro passo. Mas não basta ser ouvinte somente. A prática é o que diferencia o verdadeiro discípulo do religioso vazio. Quantas vezes escutamos belas homilias, mas não deixamos que elas nos transformem, não é verdade? Quantas vezes dizemos amém na missa, mas na segunda-feira já esquecemos tudo? Jesus hoje está nos chamando para o concreto, para que a fé entre no nosso cotidiano. Fazer a vontade do Pai, o caminho da rocha. Meus queridos, fazer a vontade de Deus é o centro da vida cristã. A vontade do Pai, que sejamos santos, fiéis, misericordiosos, obedientes, humildes. A vontade do Pai não é um mistério indecifrável. Ela é e está revelada em cada página do Evangelho. Jesus mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós, como discípulos, devemos seguir esse mesmo caminho que Jesus sinaliza. Você está disposto a deixar de lado suas vontades, seus apegos, seus medos, para viver a vontade do Pai? Já se perguntou sobre isso? A tempestade virá. A pergunta é: sua casa vai permanecer? Jesus é realista. Ele não promete ausência de tempestades para aquele que decide segui-lo. Pelo contrário, ele afirma que a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, mas o que determina o fim dessa história é o fundamento dela. E aqui está um segredo que precisa tocar seu coração hoje. A vida com Deus não nos livra das tempestades, mas nos faz permanecer de pé no meio dela. Você talvez esteja passando por uma tempestade agora, uma crise, uma dor, uma luta interior. Mas se sua casa está sobre a rocha, que é Cristo, você não será destruído ou destruída. Você vai conseguir atravessar. Edifique sua vida sobre Jesus, então. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra é um chamado à decisão. Ou você edifica sua vida sobre Jesus, ou qualquer outra coisa será areia. E areia não sustenta alma nenhuma. Se você chegou até aqui, nessa homilia, escreva aqui nos comentários: eu escolho construir sobre a rocha a minha vida de fé. Isso será um ato de fé, um passo em direção à verdade. Vamos pedir juntos, nesse momento, ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para viver segundo o Evangelho. Que Ele nos ajude a ouvir e a praticar. Que nossa vida se torne uma casa firme, que permanece mesmo quando os ventos do mundo sopram forte. E que, ao final de tudo, possamos ouvir de Jesus: servo bom e fiel, entra na minha alegria, entra na minha casa, assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Se você gostou desse vídeo e se você tem certeza que a sua casa de fé está sendo construída sobre a rocha que é Jesus Cristo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, já se inscreva em nosso canal e venha participar conosco aqui todos os dias da reflexão do Evangelho, da escuta, da oração, da vivência da fé, aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Compartilhe para outras pessoas também todo o seu testemunho de fé, de busca constante de construção da sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre toda a construção da sua casa de fé em Jesus Cristo. A bênção do Deus misericordioso no amor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã com mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus. Convido você a, junto conosco, rezarmos o Santo Terço da Divina Misericórdia, sempre às 15 horas, aqui em nosso canal. Até lá!